Você pensa. Bom, não sei o que houve, mas deu uma pane aqui e simplesmente saiu do aplicativo e a aula parou. Lamento o ocorrido, mas não sei o que aconteceu. Simplesmente a aula saiu do ar e o app do Instagram saltou, pulou e cortou a live inesperadamente. Lamento. Então vou esperar um pouquinho aí. Mas o que eu estava falando, né, é sobre o Yogi Matsyendranath, que era considerado um yogi caído. E ele recebeu essas iniciações das yoginis, né? Então a partir daí ele referenciou isso através de textos, e esses textos tântricos também que trabalham também com esse poder das yoginis e também das chamadas deusas furiosas do Tantra Yoga. Esperar só mais um pouco para continuar, mas pelo jeito o pessoal está voltando rapidamente e lamento aí o ocorrido, mas simplesmente o Instagram caiu inesperadamente, deu uma instabilidade. E agora a gente pode continuar aqui a aula. Deusa Furiosa do Rio de Janeiro na área. Bravo, bem-vinda. Ok, deusas furiosas. Então, como eu estava falando, dentro dessa visão, né, esses estudos do Tantra, essas deusas já habitam o nosso corpo, né? E onde elas se localizam? Nessa visão dos chakras, certo? Eu vou fazer uma breve pausa, mantenham aí, que eu já tô... Perdão, fui procurar carregar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, vocês veem, né, que dentro dessas imagens aí de deuses e deusas, vocês veem, sobretudo, por exemplo, a Kali, né? Vou colocar aqui, coloquei a primeira que apareceu. Então, vocês veem que a Kali é realmente tenebrosa, né? Ela aparece com muita fúria, a língua para fora, selvagem. Na aula de ontem alguém falou que viu um ser com presas, né? Ela tem também dentes pontiagudos e toda a mitologia dela é muito, muito interessante, né? Para a gente conhecer esse poder das deusas furiosas. E você vê ela ali também, tem toda uma simbologia, né, referente à deusa Kali. Então, dentro de uma das linhagens do Tantra Yoga, né, o Krama, há 12 Kalis, né? Então, eu não vou falar hoje sobre essas 12 Kalis porque é bastante complexo, mas são forças que regem, né, as funções do nosso corpo e também a nossa psique. Então, mas basicamente, as deusas furiosas, elas habitam o nosso corpo nos chakras, nos centros energéticos. Mas essa é uma visão do Tantra Yoga, né, que vai ser diferente, vai ser distinta da visão habitual, né, que é do panteão hindu, né? Então você vê normalmente no panteão hindu mais aceito, ortodoxo, as deusas normalmente elas são secundárias aos masculinos, né? Aos seus cônjuges. Então a Kali ela pisa sobre o Shiva, né? Ela tá ali, ela monta sobre o Shiva e essa postura é conhecida como Viparita, né? Ela está por cima do Shiva.
Então é interessante observar que há muitas diferenças em relação, né, à visão ortodoxa do hinduísmo, né, Brahma, Vishnu, Shiva, e que normalmente as deusas elas são comportadinhas, né, e aqui as deusas elas são furiosas. E são essas energias das deusas que nós aprendemos a tomar consciência em nós mesmos e começar a trabalhar através das práticas meditativas do Tantra, mas também dentro dessa via Kaula, né, a via Kaula das Yoginis, que foi aí formulada e registrada, por assim dizer, por Matsyendranath, como eu falei, um yogi caído. Essas deusas furiosas, só um momento, aqui. Então essas deusas furiosas, elas, deixa eu tirar aqui a imagem, só um momento, tá bom. Então as deusas furiosas estão no nosso corpo, e no Tantra de Matsyendranath nós começamos a trabalhar com elas através das chamadas visualizações de Matsyendranath. Então, essas visualizações, elas foram registradas num texto, num Tantra, né, um tratado de Matsyendranath, que é o Kaula Jnana Nirnaya Tantra. Então, a gente está fazendo aqui na jornada a visualização básica, né? Que é o que? É visualizar o espaço azul-noite. Daí a gente se visualiza na postura sentada, flutuando. Isso está referenciado também, né, no outro Tantra muito importante, que é o Vijnana Bhairava Tantra. Então, o que tem de importante, né, nessa visualização do espaço azul-noite é sobre já essa depuração da consciência. E nas visualizações de Matsyendranath, nós vamos começar a trabalhar com as yoginis, né, que são também formas furiosas da deusa, mas elas não são apenas fúria no sentido de violência, né? Mas sim que, obviamente, elas têm esse potencial de violência, mas também uma grande amorosidade, ou seja, até tem casos, né, de pessoas que querem expressar a sua espontaneidade e acabam tendo esses ataques de raiva e tudo mais, mas isso no Tantra normalmente a gente, quando está realmente fazendo um trabalho bem feito, até essas pulsões violentas e inconscientes, elas começam a desaparecer, né, ou serem reduzidas, por assim dizer. Obviamente que nós não vamos ser domesticados, né, porque não é a visão do Tantra de domesticar o nosso ser, mas sim de libertá-lo. E a via Kaula, né, uma via da mão esquerda, ou via do feminino, é conhecida muito por esse inconformismo em relação a todo tipo de regra, né? Bom, tá tendo várias perguntas aqui, eu não vou responder agora para manter o fio, né, da meada aqui. E lembrando que dentro desse Tantra de Matsyendranath, né, nós vamos ter 8 chakras. Então, cada um desses 8 chakras vão ter 8 pétalas, certo? Então, 8 chakras, normalmente a gente está vendo aqui o mais habitual, né? Porque como é um público maior, então para ser mais habitual, não ser estranho, mas no Tantra de Matsyendranath são 8 chakras e 8 pétalas cada. No centro desse chakra estão Bhairava e Bhairavi, que são a forma furiosa de Shiva e da Shakti, né? Eles estão ali em união amorosa e indiferenciada, né? Eles estão
no mesmo patamar de conhecimento, de força e de importância. Ou seja, o Tantra, na sua cosmovisão, prega, né, e já afirma essa equidade que tanto é necessária hoje em dia aí, né, para que a nossa sociedade até possa se preservar como espécie, né? Então, e cada pétala, acompanhando aqui o raciocínio, cada pétala de cada lótus, né? Das 8 pétalas, cada pétala tem uma deusa furiosa. São as yoginis, né? Então, nós vamos ter ali várias yoginis que estão compondo essa pétala de cada chakra. Então, ao longo do nosso corpo, nós vamos ter 8 chakras, cada uma dessas flores de lótus com 8 pétalas, e cada pétala comportando uma das yoginis. Isso vai dar 64. Interessante que tem 64 pessoas aqui. Pena que eu não consegui dar o print. Mas é interessante, eu gosto dessa coisa de numerologia. Mas quando eu falei 64, tinha 64 pessoas. Que legal. Bom, então, quando tem essas... comportando, né, essas 64 yoginis, a gente vai ver também, né, nos templos tântricos na Índia, nós vamos ver templos que são totalmente diferentes dos templos hindus habituais, né? Como eu falei para vocês, acho que foi na live de ontem ou de anteontem, eu falei sobre a civilização de Mohenjo-Daro, né, que tinham esses grandes banhos públicos, que não tinha edificações que denotassem uma hierarquia referente a esse clero, né, ou uma elite espiritual. E esses templos circulares das yoginis, eles eram normalmente em lugares elevados, né, em algum vale, em lugares elevados, mais próximos, né, do espaço, do céu. Então, e eles eram baixos, né, e abertos para o céu. E eles eram circulares, ou seja, toda uma geometria sagrada também representando, né, essa anatomia tântrica sutil que a gente tem visto aí ao longo da jornada. E dentro do templo tem 64 nichos, ainda tem templos assim na Índia, né, que são preservados, sítios históricos, cada um desses nichos comportando uma dessas yoginis. Bacana. Ok. Então, continuando, né? O que nós estamos trabalhando com essa prática, com essas práticas que eu estou passando para vocês, nós, digamos que, lidarmos da melhor forma possível com essas energias que já habitam o nosso corpo e também ativar essas energias no nosso corpo. Então, nós trabalhamos com o elemento espaço e digamos que nós convidamos as deusas para que elas estejam em maior harmonia e energizem nosso corpo, né, em nossas funções cognitivas e várias outras funções, né? Ok, então, feito isso, hoje, novamente, nós vamos fazer um Tandava, porque é uma prática de base, e só para avisar, né, que consegui o print auspicioso, consegui. Quem quiser tirar print e me mandar depois, eu aceito, vai ser um grande presente. Vou tirar outro. Numerologia tântrica. Então, quando a gente está trabalhando, né, com o Tandava, por isso que nós fazemos essa dança bastante sutil, né, e que nós vamos lentamente tomar consciência do nosso corpo
e do movimento, né, do corpo. E assim, essas energias, nós vamos ter uma maior consciência desse movimento das energias no corpo. E o que acontece? Essa é a grande diferença do Tantra das yoginis dessas práticas, métodos que vão, por exemplo, utilizar a elevação do períneo. Como eu disse, eu não estou condenando, mas dizendo que é diferente. Nós vamos fazer uma prática que não vai ter bandas, ou seja, a gente vai permitir que esse livre fluxo natural, né, descendente, ele ocorra. Então, por isso que nesse Yoga da Cachemira nós não praticamos bandas. Pode ser, né, que quando você comece a praticar o Tandava, esses bandas eles possam surgir, né, muito naturalmente, mas isso daí já é um outro nível. Mas o que é importante falar aqui é que também essa dança, o Tandava, é também a dança ou a forma de luta, né, que Shiva e Shakti eles travam uma batalha entre eles, né? A Kali sempre vai ganhar a forma furiosa. Vocês veem aquela imagem que eu mostrei antes, a Kali está sobre, deixa eu ver aqui de novo, a Kali está sobre o Shiva, né? Enfim, então digamos que ela vence Shiva no campo de batalha através do Tandava. E, como vocês sabem, também, para quem não sabe, o Shiva Nataraja, né? O Shiva é conhecido como tanto o deus da dança, quanto do yoga e das artes marciais. Isso é importante também observar, e isso mostra também essa relação, né, do Tantra com as práticas taoístas, ou seja, por exemplo, o Tai Chi Chuan, que eu falei que ele vai lembrar bastante o Tandava, mas vai ser uma sistematização diferente. Aliás, uma abordagem diferente de uma prática de Tai Chi Chuan, por exemplo, né? Porque não há essa sistematização de movimentos. Mas, por exemplo, a gente vai encontrar na China gravuras antigas que você vai ver o Shiva, mas com os olhinhos puxados de chinês, né? Isso também é interessante de ver que essa região da Cachemira, né? E por isso que se chama Tantra Yoga da Cachemira, faz essa comunicação entre a China, o Tibete, o Paquistão, né, o Nepal também. Então, tem essa grande confluência de ensinamentos que se retroalimentaram, né? O budismo nutriu os ensinamentos do Tantra e também vice-versa. E quando a gente vê essas formas furiosas, como eu falei, a Kali, que tem essa versão tântrica e hinduísta, a gente vai ver também no panteão budista, no budismo tibetano, as imagens furiosas das deidades budistas, né? Femininas, as Daknis, e também masculinas, né? Que são também os chamados guardiões dos templos, né? Pois bem, vamos ativar essas furiosas no nosso corpo através do Tandava. Eu vou guiar a prática do Tandava, então, e com a prática mais constante, meu períneo tem vibrado de vez em quando. Shiva chinês, o China. Pois é, pode ser. Então vamos lá, quem quiser praticar, é hora da gente fazer a prática do Tandava. Vou fazer a prática guiada, como sempre, e depois a gente parte lá para o grupo do WhatsApp,
onde eu abro para partilha, né? E para que vocês também façam perguntas que eu respondo por lá. Mas depois da prática do Tandava, a gente pode falar um pouquinho mais aqui. Então eu vou desativar os comentários. Vamos lá. Então, como eu falei, a prática é importante que nós façamos ela a partir da postura sentada e sem apoio nas costas, certo? E quando você faz isso, a gente vai treinar também a força e a flexibilidade das costas. Então você pode sentar numa cadeira, no chão, num tapetinho, sobre uma pilha de livros, aí como você se puder estar mais confortável, certo? Então vamos lá. São 8h44 e talvez eu reserve uma surpresa para vocês aqui. Vamos ver se a gente faz isso. Pois bem, lembrando só que essa jornada também é um prelúdio para a formação em Tantra Yoga da Cachemira, que eu vou abrir na quinta-feira, né? Então, quem quiser se aprofundar ainda mais no Tantra Yoga da Cachemira e, sobretudo, nessa via específica, né, a via Kaula Yogini, na formação, eu vou passar muito mais conteúdo e tudo mais, e vocês terão aí nos próximos dias mais informações. Vamos para a nossa prática. Então, vamos fazer uma visualização que se chama a visualização da colmeia, certo? Essa é a minha surpresa para vocês hoje. Fechem suavemente os olhos e nós vamos trabalhar uma das visualizações de Matsyendranath, que são muito pouco conhecidas, né? E que eu tenho aprendido com o Daniel Odier. Então, suavemente feche os olhos. E procure já aí, se você tem já essa prática do reflexo do tigre e da tigresa, já desde o primeiro momento abrir o corpo, suavizar já na base o períneo, relaxar a língua e observar esse movimento natural da sua respiração, permitindo que, à medida que o ar é inspirado, soltar o abdômen à frente. Procure esse relaxamento quase total do corpo, né? Nós mantemos aí as costas com uma certa atividade, a depender de como você está sentado também. Uma certa tensão no coxo femoral. E as axilas que se abrem suavemente. Como eu falei ontem, né, as axilas elas são uma continuação do coração. Quando você faz isso, abrindo suavemente as axilas, você cultiva essa expansão da energia do coração. Toda a anatomia tântrica sutil é voltada para isso. O períneo, a língua. Os ombros são relaxados, mas não completamente baixos, né? E observe esse fluxo natural da respiração, tomando consciência das sensações ao longo da sua pele. Já nessa postura sentada, visualize que você está flutuando no espaço azul noite.
espaço azul noite de uma grande profundidade, no qual você está flutuando como se estivesse sem vestimentas. Você sente o pleno contato de toda a extensão da sua pele com esse espaço azul noite. Observe a sua língua. Ela é muito importante que você relaxe ela, porque ela vai propiciar que a sua pineal libere mais pinealina. A pinealina sendo liberada, isso vai ajudar muito nessas visualizações de Matsyendranatha. Constantemente ao longo da prática, mesmo que eu não fale, procure criar esse reflexo, relaxar a extensão da sua língua. Então, essa primeira fase é como o chamado reflexo do tigre ou da tigresa. E você visualiza que está flutuando no espaço azul noite. E então, à sua frente, na altura dos olhos, a 1 metro dos seus olhos, surge um rubi. Um rubi do tamanho de uma laranja. Esse rubi ele tem uma cor vívida, mas ele é translúcido. À sua frente, na altura dos seus olhos, em torno de 1 metro à frente dos seus olhos, surge um rubi, um vermelho rubi translúcido. Esse rubi, ele entra em spanda. Ele começa a vibrar muito fortemente. E então, desse rubi eclode como se fosse uma pipoca. Eclode uma deusa. Ela tem um padrão de luz vibrante. E ela é do tamanho de uma abelha. E ela vibra. Ela está em spanda. Repetindo, o rubi está à sua frente, ele vibra, está em spanda, e de repente do rubi eclode e surge uma deusa, que é do tamanho de uma abelha. Ela é feita de luz e ela vibra. Você visualiza ela à sua frente, em torno de 1 metro na altura dos seus olhos. Então, tome o seu tempo para essa próxima fase, mas de repente, de maneira muito intempestiva, essa deusa, ela se projeta na sua cabeça e penetra a sua cabeça e desce pelo seu corpo através do canal central. Ela passa pelo coração, abrindo um canal sutil. E quando ela sai do seu corpo, ela sai pela parte inferior do seu corpo, talvez pelo joelho, talvez pelo pé, pela perna ou pelo seu períneo. E quando ela sai do seu corpo, ela se multiplica. Ela agora são 2 deusas à frente dos seus olhos. E essas 2 deusas,
vibrantes, do tamanho de uma abelha. Novamente, elas atacam você. Entram pela sua cabeça, passam ao longo do canal central, ao longo do corpo, abrindo 2 canais sutis e saem pela parte baixa do corpo. Não há um padrão. Pode ser pelo joelho, pela perna, pelo pé, pelo períneo. E elas, quando saem do corpo, se multiplicam. Elas são agora 4. E elas param à frente dos seus olhos, em torno de 1 metro, vibrantes. Cada vez que acontece esse ataque das deusas, que se multiplicam, elas vão abrir novos canais sutis a partir da cabeça, ao longo do corpo, passando pelo coração e saindo pela parte baixa do corpo. Essas 4 deusas agora, de repente, atacam você, passam pelo seu corpo, descendo, passam pelo coração, e no coração elas deixam essa energia vibrante e saem e se multiplicam. Elas são 8 agora. Essas 8 deusas à frente dos seus olhos, em torno de 1 metro, vibrantes em Spanda. Agora elas atacam também você e abrem mais 8 canais sutis ao longo do seu corpo, descendo, passando pelo coração, pelo centro do coração. Talvez elas se detenham um pouco no coração, elas fazem um pouco de tândava ali no seu coração, vibrantes, e descem pelo corpo e se multiplicam. Elas são agora 16. E cada vez que elas passam pelo seu corpo, elas vão abrindo canais sutis que também abrem espaço no seu corpo. Elas são agora 16. E essa continuidade de ataques passando pelo seu corpo, abrindo canais sutis, e elas se multiplicam em 32. E depois, novamente, elas fazem esse processo de entrar pelo corpo. Elas são agora 64. E depois 128, 256, 512. Elas se multiplicam a cada vez até que elas cheguem aos milhares. Elas são milhares à sua frente e fazem essa abertura de canais sutis ao longo de todo o seu corpo e passando sempre pelo centro do coração. Visualize elas vibrantes à sua frente e penetrando o seu corpo, abrindo esses canais sutis, e quando elas saem, elas se multiplicam, como se fosse um enxame. Depois que seu corpo foi completamente aberto em canais sutis, esse enxame de milhares de deusas passou pelo seu corpo, passando pelo coração. Elas então param à sua frente e então elas formam uma esfera ao redor do seu corpo. Essas milhares de deusas, elas param de penetrar o seu corpo, elas formam uma esfera. Uma esfera de cor rubi, translúcido, em que o seu coração é o centro dessa esfera.
Você está no centro dessa esfera, o seu coração é o centro dessa esfera. Você está dentro dessa esfera composta de milhares de deusas. Elas são vibrantes e cada uma delas está fazendo Tandava. Então, muito lentamente, essa esfera começa a se retrair e se retrair em direção à sua pele. A esfera começa a se retrair, seu coração é o centro dessa esfera, até que essas deusas entrem em contato com a sua pele. Todas elas abrangem toda a extensão da sua pele. E você sente todos os seus poros que se abrem, e através desses poros as deusas entram no seu corpo. E depois elas atravessam o seu corpo e vão até o seu coração, que as recebe como uma colmeia. Observe a sua respiração, visualizando ainda as deusas que adentraram o seu coração como uma colmeia. E observe esses pontos que nós trabalhamos ao longo da jornada, suavizando a língua, observando o movimento natural do seu abdômen, o perinho aberto e a coluna que se solta, tal uma corda flexível, ou ainda uma serpente que se move numa floresta. O peso do corpo que bascula muito suavemente sobre os isquios, as axilas que se abrem, se já não estiverem suavemente abertas. E essa fase 1 do Tandava, depois na fase 2, os braços suavemente começam a explorar o espaço azul-noite no qual você está, você se visualiza nessa postura sentada. A sensação é como se você estivesse tendo seus braços e mãos, seu corpo suportado por essa sutil densidade do espaço azul-noite. E soltando cada um dos dedos das mãos, a cada momento, observando se a língua está suave, livre de tensões, e permitindo que também o pescoço se solte. E fazendo essa fase 2 do Tandava
com movimentos muito lentos, que são independentes no braço direito e no esquerdo. Observe a profundidade da sua respiração. Você não precisa puxar o ar, mas sim observar o fluxo natural da respiração. E quando você abre o períneo e solta o abdômen à frente, esse fluxo, essa profundidade da respiração se aprofunda. Nas diferentes artes indianas, nós vemos essa prática do Tandava depictada, né? Você vê nas esculturas, nos tangikas, que são a pintura tradicional tibetana, nos templos, aquelas estátuas expressando a dança muito suave, que são por vezes esculturas milenares, elas estão expressando essa dança do Tandava. E aplicando aí os comandos que, se você participou da jornada, você pode usar de forma independente, ou as micropráticas tântricas ao longo da prática. Então é uma prática muito simples na base, mas que nós acrescentamos diversas outras. Essas práticas que eu passei para vocês ao longo aí desses 4 dias anteriores. Você pode expirar o ar pela boca aberta, acompanhado de um sussurro. E visualizando que você está nessa postura sentada, flutuando no espaço azul-noite. Quando as energias começam a fluir mesmo no corpo, à medida que você presta atenção, né, nesses pontos da anatomia tântrica sutil, que tem o coração como centro, uma das coisas é que a gente vai começar a abrir essa parte lateral, né, das costelas. Os braços se abrem lateralmente. Mas idealmente esses movimentos surgem espontaneamente, não são programados ou têm uma intenção. Quando isso surge espontaneamente, a gente começa a entrar no Kundalini Yoga dessa linhagem, que não tem nada a ver com o pessoal do turbante. Ou tenha, mas é uma outra forma de aplicação. Perceba a sua coluna, vértebra por vértebra, mas que tem essa grande mobilidade, pois entre as vértebras nós temos, né, todo esse sistema de mobilização, as articulações, os ligamentos. Então os movimentos por vezes se ampliam. Você observa cada detalhe do seu corpo.
E essa fase 2, ela vai nutrir a fase 3, que a gente passa para a fase 3 muito lentamente, no seu tempo, passando para essa postura em pé. No seu tempo, você faz essa transição para a postura em pé, com os pés separados, um pouquinho mais amplo que o quadril e os pés apontados para fora. E observando essa profundidade da respiração aqui à frente do osso púbico, soltando o abdômen à frente do osso púbico na inspiração. Talvez se você colocar a mão ali ou os dedos, você vai sentir os músculos abdominais mais profundos. E tendo, né, o períneo aberto, fazendo essa triangulação com os pés, para que o peso do seu corpo se mova nessa lentidão de forma fluida e com continuidade. Os movimentos é como se os braços trouxessem essa estabilidade ao todo do corpo, como os pássaros que estão planando, né, numa corrente de ar. Enquanto você observa todas essas possibilidades de concentração sobre o seu corpo, esses diferentes dharanas. Mas tendo esse fluxo natural da respiração como base. Os dedos das mãos que se soltam. Mas também você pode tomar consciência, exercer as micropráticas através dos sentidos. Então, apesar de ser uma prática simples, ela é de uma grande riqueza para realmente distribuir esse excesso de energia no plano mental para o resto do corpo e das possibilidades do corpo. Os pés não necessariamente ficam fixos no chão. Observe o que é mais confortável. Por vezes, apontar os pés talvez um pouquinho mais para fora, ou dependendo do momento que você está na dança. Mas tudo acontece espontaneamente. Conectando com esses diferentes centros energéticos, os fluxos de energia são liberados. É sempre importante, né? Se você já conhece outras técnicas meditativas, de outras escolas de Tantra ou de Yoga, se você ficar aplicando outras coisas, você não vai experienciar o que essa prática aqui, com o que eu estou guiando, pode realmente proporcionar. Não é querer condenar outras práticas, mas é uma outra abordagem. Os movimentos são lentos, mas por vezes você pode
acelerar por alguns instantes os movimentos para ver o quanto a fluidez está presente. E depois voltar para a extrema lentidão, que é a base desse yoga. Essa fluidez contínua de movimentos abrange todo o corpo. Então, libere o seu quadril, permita que o corpo todo se movimente. Todas as articulações estão sendo beneficiadas e liberando as tensões. E por alguns momentos, concentre-se, leve a sua atenção para as sensações ao longo da sua pele, mas toda a extensão da sua pele. As plantas dos pés até o topo da cabeça no couro cabeludo. Evocando essa consciência táctil, que é uma das 8 consciências que o tantrismo adotou do budismo Yogacara. O abdômen se solta à frente à medida que o ar é inspirado. Você sente a pausa no final da inspiração. E à medida que o ar é expirado, acompanhe essa suave retração do abdômen. Mas em nenhum dos sentidos, para dentro ou para fora, você força o que quer que seja. Liberando cada um dos dedos para que estejam independentes um do outro. E quando você evoca as sensações ao longo da pele, é realmente como se você estivesse sem vestimentas, nesse contato de toda a extensão da sua pele com um espaço zonante. Muito lentamente, vá parando os braços, nessa postura em pé, os joelhos suavemente flexionados. E leve uma das palmas da mão à frente do osso púbico e a outra palma da mão no centro cardíaco. Os joelhos suavemente flexionados. Alguns momentos assim, a mão no centro cardíaco vai soltar também o externo, né, o osso que protege o coração,
Depois lentamente retorne para a postura sentada, colocando as mãos sobre os joelhos, e tal nós fizemos nos outros dias. Uma parada total em torno de 1,5 minutos, 2 minutos. E nessa parada total, seja total. Observe o que se apresenta a você. Então, muito suavemente, fazendo essa transição e esse contato do interior com o exterior. Quando você for abrir os olhos, as pálpebras é como abrir uma cortina que você abre lentamente à medida que você inspira. Muito bem. Essa foi a nossa prática de hoje, referente aos arquétipos furiosos do Tantra, e que eu apresentei para vocês essa surpresa, né, que é uma das visualizações de Matsyendranath, esse yogi que escreveu o Tantra de Matsyendranath e o Kaula Jnana Nirnaya Tantra, que é um Tantra no qual ele descreve essas visualizações e que foram passadas, né, dessa yogini, por essa yogini, Lalita Devi, ao meu professor, Daniel Odier, e é isso que eu passei hoje aqui para vocês. E é isso, me digam como as deusas furiosas me puxaram para o meio de uma balada para dançar eletrônico. Quando eu ensino, né, uma vez eu estava ensinando na França e tem uma das deusas, é Chamunda, e ela é muito especial porque ela usa a sua língua em você, né, como uma mãe selvagem. Então, uma das alunas também descreveu algo bastante inusitado. Isso acontece, né? Depender de cada pessoa aí.
Eu comecei a me tremer todo quando vi o rubi vibrante. É exatamente para isso. É colocar o corpo, todo o nosso espírito nesse estado de expanda. Expanda é essa palavra que quer dizer vibração, né? Basicamente. Fui puxado para uma dança também, uma Shakti furiosa dançando fortemente. Que bom, Joaquim. Uma deusa passou a língua em mim, olha. E senti meu corpo sendo aberto pelas deusas. Essa deusa também eu costumo ensinar nos meus cursos, né? A Chamunda. Ela também é uma dessas que estão dentro do corpo, né, nas pétalas, né, da flor de lótus. Foi muito interessante a prática. Que legal, Yoga Bento. Bhairavi chegou fazendo careta engraçada e dançando. Elas têm um rosto, né? E hoje eu vi o ser azul outra vez. Ah, foi você. Agora que eu lembrei, Anjo. Que bom. Nunca tinha passado por isso. Me senti intensa em movimentos lentos. Algumas pessoas, né, olham. Uma vez eu estava dando um ateliê desses num centro antes da pandemia, né? E o professor de Tai Chi Chuan, que deu a aula antes, ele me viu fazendo a prática e guiando, ele começou a rir. Eu já estou acostumado. As pessoas tiram sarro, mas é uma prática muito forte. Não à toa que eu abandonei, né, algumas práticas bastante intensas que eu nunca pensei que iria abandonar. Prática de asana, né, de vinyasa, ashtanga. Eu me pensava, bom, nunca vou abandonar o asana. E afinal, gradualmente, pratico raramente. Segurando uma foice e com a língua vermelha balançando. Caramba, você está conectando bem com os arquétipos, né? Esses arquétipos aí. E o momento que a deusa minúscula entrava em mim era um tanto desagradável. Pois é. Muito forte. Que legal, Fernanda Mamprim, uma yogini presente aqui. Como é a iconografia de Chamunda? Ela é terrífica, né? Ela é furiosa. Então, Chamunda, normalmente as furiosas elas são terríficas, elas têm esse aspecto também furioso, né? Furiosas, mas também ao mesmo tempo elas têm uma grande amorosidade, né? Como vocês sabem, Kali ela tem aquela imagem furiosa, mas ao mesmo tempo Kali ela também representa o amor absoluto, né? Eu traduzi um livro do Daniel Odier, que é esse aqui, Kali, Mitologia, Práticas Secretas e Rituais. Foi um processo interessante, né, de traduzir esse livro, porque quando eu li esse livro eu disse, eu tenho que trazer para o Brasil. E a Presságio Editora lançou o livro, ficou uma edição muito bonita, mas eu não tenho à venda. Se vocês quiserem comprar, vocês vão ter que ir no site da editora, já me perguntaram. E tem muitas informações que o Daniel trouxe nesse livro, né? Que, por exemplo, de longe, Kali parece assustadora, né? Horrível, mas quando você chega mais perto, quando você conhece os mistérios dela, você vê que ela também representa uma grande amorosidade, o amor absoluto, né? Ela cuida, digamos que, dos seus devotos. Estava em um oceano, em uma escuridão profunda, dançando em um oceano, em movimento com tempestade. Caramba! Kali veio fofinha e me deu um colar de flores. Olha, que meiga. A excitação é normal? Eita, para mim, Kali sempre presente, uma vermelha também, não sei o nome. A excitação pode acontecer, né? Porque primeiro a gente induz o relaxamento e também lida com essa anatomia sutil, tântrica sutil, em que o centro é o coração. E o coração também está ligado aos genitais, né? Que na via caula, os genitais também são considerados um centro cardíaco. Isso é interessante, né?
Então, pode acontecer. Não reprima esse fluxo de energia. É Chamunda que nos engole? Que nos engole? Não, normalmente tem umas visualizações de Kali que nos devora, né? Chamunda é preta ou azul? Boa pergunta. Eu conheço Chamunda normalmente num azul, né? Mas as imagens que eu mais vi de Chamunda são esculturas, então tem aquela cor de terracota, né? Kali estava vestida de branco para mim, diz que era só para trollar os estereótipos associados a ela. Ok. Eu não sei se foi porque ficou na minha cabeça, mas no final o China Azul estava sentado comigo meditando. Aconteceu aí com uma outra pessoa esses dias que me relatou isso também. Acontece. Legal, Kalavajra. Yes, a great book with powerful practice. Eu traduzi a partir da versão inglesa, né? I did translation from English version first. Cara, parecia que havia um rio de nuvem gelado ao redor dos meus pés e senti frio debaixo da pele. Mas por fora um calor gostoso. Um ser feminino me abraçou levemente, não ousei abrir os olhos. Que bom, Sérgio. Na visualização com a Devi, Kali me deu flores e trouxe Freya. Era a mais furiosa delas. Ok, entendi, João. Essa é a Kumari. Somos engolidos e dançamos Tandava dentro da Devi. Ela é a Kumari. É outra Devi. Isso. É que você já fez o curso, né? Então, você conhece as deusas. Por que as deusas são consideradas furiosas? Bom, as energias da natureza são furiosas, né? A gente tem que ver que esse panteão tântrico é muito semelhante, por exemplo, seria um equivalente, né? Eu não sou um especialista, mas, por exemplo, um candomblé, em que você tem ali os orixás, né? Nem sei se é esse o nome, mas os orixás representam a natureza, né? O Xumaré, o arco-íris, né? Essas coisas. Então, as energias da natureza são furiosas e as energias que nos habitam, apesar de nós sermos imensamente domesticados, também são energias furiosas. E outro aspecto que a versão furiosa se chama Bhairava e Bhairavi, né? E Bhairavi são também não apenas a versão furiosa, mas também sombria. Ou seja, a nossa consciência tem toda uma porção que é sombria para nós mesmos, né? Obscura. Então, representa também isso que nós temos em nós mesmos, essa potência que é furiosa. São energias muito fortes, né? Por exemplo, a energia sexual, mas também a energia da fúria, das emoções, e são sombrias também, né? Então tem toda essas figuras arquetípicas, viu? Hoje eu acertei, arquetípicas, tem relação também com o nosso funcionamento físico, psíquico, né? Você falou sobre o Kundalini Yoga de outra linhagem. Qual seria essa linhagem? É dos Sikhs, né? Os guerreiros. Então, hoje em dia tem é uma escola, né, que eles usam turbante. Então, nessa linhagem que eu sigo, vai ter uma abordagem diferente. O Kundalini Yoga acontece depois que você tem mais maestria na dança do Tandava. É você, João Paulo. Uhul! Os colegas de curso se encontrando. Legal, Leon. Exu me parece uma energia irada. Isso, exatamente, Thiago. Tem essa relação, né? Também. Legal.
algo muito gostoso começou a vibrar antes da prática e continua. Como sabemos, as coisas que devemos sentir e não racionalizar. Gratidão. Muito grato, Fagner. Pairavi apareceu bem zoeira para mim, chamando para balada. Você tem cada experiência aí, FR Spínola. Gratidão. Grato a vocês pela presença. No final fomos parar numa rave na praia, no céu azul e colorido. Essa, você é realmente a senhora Pinealina. Ler Jung ajuda na compreensão do Tantra? Sim, o Jung ele escreveu até um livro, né, sobre a Kundalini, e é um dos meus psicanalistas preferidos, é o Jung, porque ele trouxe, né, ele estudou também com o Freud, trocou com o Freud, mas ele ampliou, né, essa visão de também ver essa relação das coisas, não apenas no corpo, mas entre todas as coisas. Então Jung ele é bastante tântrico nessa visão psicanalítica dele, né? Seria a Kundalini Yoga da Cachemira também? É que são termos diferentes, né? Os termos eles vão ser os mesmos, mas cada linhagem, por exemplo, Kundalini Yoga, você digita aí no Google, você vai ver um monte de gente de turbante branco. Já na linhagem que eu sigo, você não vai ter muita divulgação, é uma abordagem diferente do que se chama Kundalini Yoga, né? Então, são coisas distintas, mas pode ser que tenham semelhanças, porque também lida, né? Acredito que a Kundalini Yoga com o sistema anatomia sutil, mas outra coisa. Culpa da Bhairavi, não da Pinealina. Pois é. Bom, acho que é isso, então. Foi um período bom aí de aula, 1h30. Então, grato pela presença de vocês aí. E quem está lá no grupo do WhatsApp, e eu vou abrir daqui a pouco para quem quiser partilhar, né? Ontem a partilha, como a gente já está tendo essa partilha aqui, então ontem teve bastante partilha por aqui, então depois no grupo do WhatsApp acaba sendo mais com menos fluxo, né, dessa partilha, é natural, faz parte. Então eu abro lá, mas não necessariamente só para seguir esse protocolo, né, de quem quiser compartilhar lá. Hoje estão revisando o aspecto religioso desse guru e tal. Pois é. Olá, Yara. Muito grato. Grato pela presença, Zóia. E é isso. Corpo vibrando ainda. Que bom, Fernanda. Grato também pela sua presença. Que música tocava? Tocou a música Devi Prayer do Craig Pruess e Ananda. Não sei se a pronúncia está correta. Pois é, eu já li sobre isso, Leon. Até nem gosto muito porque é sempre a mesma coisa, né? Isso é interessante, é bom, Leon, você tocar nesse assunto, né? Que isso é uma distinção, né, que acontece normalmente nessas vias transgressivas, consideradas transgressivas, em colocar em prática plenamente essas energias, né, referentes à sexualidade, ao erotismo. Então, você vai realmente no coração do ser, ao invés de ser uma via restritiva, né, cheia de dogmas, cheia de regras, cheia de contenções, que você vê aí o yoga sendo praticado, né, sob, por exemplo, uma visão caricata ou talvez rígida dos Yoga Sutras, né, os yamas e niyamas, de Brahmacharya, por exemplo, ou da sociedade excludente, né, das mulheres. Então, obviamente que você trabalha a energia do corpo, a Kundalini,
e você é todo cheio de restrições, isso erroneamente manipulado, essa energia furiosa, né, ela não pode ser estruturada em regras morais e dogmas. E isso não quer dizer, obviamente, que o Tantra vai ser uma coisa absurda, né? Ao mesmo tempo em que você trabalha essas energias furiosas com a liberdade, ao mesmo tempo você aprofunda a consciência para que você não tenha, né, esses resquícios aí de violência, mas isso tudo, obviamente, se a gente for bem guiado, né? Então, por isso que a prática procura também seguir esse modus operandi e também a sinergia das práticas que compõem essa metodologia. Que amanhã, a live número 6, eu vou falar sobre o yoga do toque, né, que é a massagem na visão cachemiriana. Então eu vou falar aí amanhã mais sobre isso e dessa sinergia que acontece entre o yoga das emoções, que a gente viu ontem, o Tandava, que é a base, a gente está vendo todo dia, as visualizações de Matsyendranath, que a gente viu hoje, né, e o yoga do toque. São 4 práticas que são fundamentais nessa metodologia e idealmente não devem ser utilizadas de uma forma sem um conhecimento profundo, né, dessas práticas, mas também cada um com sua consciência aí, mas sabendo que está lidando com energias realmente fortes, né? Pois bem, muito grato, amanhã será a nossa live 6 e na live 6, como eu falei, vou falar sobre o yoga do toque, a massagem na visão cachemiriana e a relação que tem com tudo que a gente viu até agora e também com essa visão, né, do erotismo dentro do Tantra da Cachemira e também essa visão de sexualidade dentro do Tantra da Cachemira, que não é uma visão caricata, né, ou superficial aí, como a gente vê bastante, né, nos anúncios de Tantra, que inclusive limitam aqui a minha abrangência, né, porque é considerado como serviços sexuais. Pois bem, uma boa noite para vocês e até amanhã. Grato pela presença mais uma vez.